E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho? Hoje a gente vai se aventurar pela história, mas tipo uma viagem relâmpago por todos os cantos do planeta. É isso aí. A gente vai usar o livro da Emma Marriott, A História do Mundo para quem tem pressa, como guia, para desvendar as histórias mais fascinantes, sabe? Aquelas que a gente não aprende na escola. É que a gente sempre ouve falar de Grécia, Roma, Egito, mas e o resto do mundo? O que rolou na China, na Índia, nas Américas é tanta história para contar. É verdade. E nesse livro a gente tem um panorama geral, sabe? Tipo, uma viagem por 5.000 anos de história, desde as primeiras civilizações até os dias de hoje. Uau! 5.000 anos. Muita coisa. Mas, calma, a gente vai focar nos pontos mais curiosos, nas histórias que deixam a gente de queixo caído. Tipo, você sabia que os sumérios, lá na Mesopotâmia, já tinham um sistema de irrigação super avançado? Ah, os sumérios. Lembro vagamente deles das aulas de história. Mas me fala mais, como era esse sistema? Eles criaram uma rede de canais e diques para controlar as cheias dos rios Tigre e Eufrates, sabe? E usavam essa água para irrigar as plantações e transformar a região num oásis no meio do deserto. Que engenhoso. Nossa, E com essa é. agricultura bombando, eles podiam se dedicar a outras coisas, né? Tipo comércio, arte, política. Exatamente. E olha só que interessante. As redes comerciais dos sumérios se estendiam até o Paquistão e Afeganistão. É. Imagina só a logística disso, séculos atrás, sem internet, sem GPS. É, os É caras eram para bons de negócio, devia ser tipo os reis do comércio da época. E com o tempo, essas cidades sumérias foram se organizando em cidades-estado, sabe? Cada uma com seu próprio governo, seus templos, seus Eles exércitos. são mini países independentes. Isso. E, eventualmente, um cara chamado Sargão da Akkad, um verdadeiro estrategista militar, unificou essas cidades-estado e criou o primeiro grande império da história, o Império Akkad. Sargão da Acádia. Esse nome me lembra um personagem de filme épico. Pois é, ele era um líder poderoso e ambicioso que expandia seu domínio por uma a vasta região da Mesopotâmia. E aí a gente vê o padrão que vai se repetir ao longo da história. Impérios que surgem, se expandem, entram em declínio e dão lugar a outros. É verdade, é um ciclo que parece não ter fim. E depois do Império Accádio, o que aconteceu? Bem, o Império Akkad teve seu auge, mas eventualmente declinou, dando lugar a outros impérios, como o Império de Ur, o Império Babilônico, cada um com suas características, seus governantes, suas conquistas. E cada um deixando sua marca na história, né? Mas agora vamos mudar de continente. Que tal uma viagem para a Índia antiga? Bora. A Índia tem uma história rica e complexa, com uma cultura milenar que influenciou o mundo de diversas formas. E por onde a gente começa essa viagem pela Índia? A migração ariana para a região, por volta de 1500 AC, é um ponto crucial para entender a história da Índia. Os arianos eram povos nômades que vieram da Ásia Central e trouxeram consigo sua língua, sua cultura e sua religião. E como essa migração impactou a Índia? A cultura ariana se misturou com a cultura dravídica que já existia na região, sabe? E dessa fusão cultural surgiu o hinduísmo, uma das principais religiões da Índia até hoje. Que hinduísmo. Lembra vagamente do ter estudado sobre isso. Me fala um pouco mais sobre essa religião. O hinduísmo é uma religião politeísta, com uma grande variedade de deuses e deusas e crenças em reencarnação e karma. É uma religião complexa e fascinante, com uma rica tradição filosófica e espiritual. Nossa, quanta informação. Mas me fala, essa migração ariana também teve impactos na organização social da Índia. Sim, foi nesse período que o sistema de castas se consolidou. As castas são grupos sociais hereditários com funções e status pré-definidos que moldaram a sociedade indiana por séculos. Sistema de castas? Lembro de ter ouvido falar sobre isso, mas como ele funcionava na prática. Era um sistema rígido que dividia a sociedade em 4 castas principais: Brahmanes, Kshatriyas, Vaishyas e Sudras. Os Brahmanes, no topo da hierarquia, eram os sacerdotes e os intelectuais. Os Kshatriyas, os guerreiros e governantes. Os Vaishyas, os comerciantes e artesãos. E os Sudras, os trabalhadores braçais. E esse sistema de castas influenciou a Índia até os dias de hoje. Infelizmente, sim. Apesar de ter sido abolido oficialmente em 1950, o sistema de castas ainda persiste em algumas regiões da Índia, gerando discriminação e desigualdade social. É triste ver como o passado pode ter um impacto tão negativo no presente. Mas mudando um pouco de assunto, me fale da dinastia Gupta, esse período de ouro da Índia. O que rolou de tão especial? A dinastia Gupta, que governou a Índia entre os séculos IV e Centros DC, foi um período de grande prosperidade, paz e desenvolvimento cultural. Tipo um renascimento indiano. Num certo sentido, sim. A arte, a literatura, a ciência e a matemática floresceram durante a dinastia Gupta. E olha só, que incrível. Foi nesse período que o sistema decimal que a gente usa hoje com o conceito de zero foi desenvolvido. Sério? Usamos isso no dia a dia, nunca parei para pensar de onde veio. É fascinante como estamos conectados ao passado.
Mas agora, que tal a gente atravessar o oceano e explorar as Américas? Bora! As Américas, antes da chegada dos europeus, eram habitadas por diversas civilizações, cada uma com sua própria cultura, seus costumes e suas crenças. E por onde a gente começa essa aventura pelas Américas? Que tal a gente começar pelos Olmecas, a primeira grande civilização da Mesoamérica? Os Olmecas floresceram entre 1500 e 400 AC, na região que hoje corresponde ao México. Ômecas. Esse nome me lembra aquelas cabeças gigantes esculpidas em pedra. Sempre me intriguei com essas esculturas. Pois é, essas cabeças gigantes são um dos grandes mistérios da arqueologia. Os Olmecas esculpiram essas cabeças, que pesam toneladas, e as transportaram por quilômetros sem o uso de animais de carga ou rodas. Mas como eles fizeram isso? É um mistério mesmo. Exatamente. E o significado dessas cabeças também é incerto. Alguns arqueólogos acreditam que representam governantes Olmecas, enquanto outros pensam que sejam divindades. Incrível. Mas me fala, além dessas cabeças misteriosas, o que mais os Ômecas nos deixaram de legado? Os Olmecas foram pioneiros em muitos aspectos, sabe? Desenvolveram um sistema de escrita, um calendário complexo, construíram grandes centros cerimoniais. Sua influência cultural se espalhou por outras civilizações mesoamericanas, como os maias e os astecas. É fascinante como uma civilização tão antiga pode ter tido um impacto tão grande. Mas e o Império Inca, que dominou a região andina por séculos, o que você me conta sobre ele? O Império Inca, que floresceu entre os séculos 15 e 600 DC, foi o maior império pré-colombiano das Américas, se estendendo por uma vasta região que ia do sul da Colômbia ao norte do Chile. Nossa, que império gigante! E como eles conseguiram administrar um território tão vasto? Os Incas tinham uma organização social e política muito eficiente. O império era governado pelo Sapa Inca, considerado filho do Sol, e dividido em províncias administradas por nobres. E o que mais impressiona nesse império? Ah, tem tanta coisa. Eles tinham um sistema de estradas impressionante que interligava todo o império, permitindo uma comunicação rápida e eficiente. Desenvolveram técnicas agrícolas avançadas, como os terraços agrícolas nas encostas das montanhas, e criaram um sistema de escrita baseado em nós, chamado quipu, usado para registrar informações e controlar a produção agrícola. É impressionante como os Incas, sem contato com as civilizações do Velho Mundo, desenvolveram soluções tão inovadoras. E falando em civilizações do Velho Mundo, que tal a gente dar um pulo na China antiga? Vamos lá. A China tem uma história milenar, com dinastias que governaram por séculos e deixaram um legado cultural e tecnológico que influencia o mundo até hoje. E por onde a gente começa essa viagem pela China antiga? Que tal a gente começar pelo período dos reinos combatentes, entre os séculos 7 e 3 AC? Foi um período de grande instabilidade política, com diversos reinos lutando pelo controle da China. Nossa, devia ser um caos total. E como esse período terminou? Bem, um reino em particular, o reino de Qin, liderado por um governante ambicioso chamado Qin Shi Huang, conseguiu unificar a China em 221 no AC. Unificar a China, que feito. Como ele conseguiu isso? Qin Shi Huang era um líder implacável que adotou uma filosofia política chamada legalismo. O legalismo pregava a obediência cega às leis e a punição severa para as transgressões. Nossa, que sistema rígido! E essa unificação durou. A dinastia Qin, fundada por Qin Shi Huang, durou apenas 15 anos. Mas nesse curto período, eles conseguiram implementar uma série de reformas que unificaram a China, como a padronização da escrita, dos pesos e medidas e a construção da Grande Muralha. A Grande Muralha. Uma das maiores obras de engenharia da história. Mas me fala, depois da dinastia Qin, o que aconteceu? Após a morte de Qin Shi Huang, a dinastia Han assumiu o poder, governando a China por mais de 400 anos. A dinastia Han foi um período de grande prosperidade e expansão territorial, e o confucionismo se tornou a filosofia dominante. Confucionismo. Lembro vagamente de ter estudado sobre isso. Me fala um pouco mais sobre essa filosofia. O confucionismo é uma filosofia que enfatiza a ordem social, o respeito à hierarquia, a educação e a moral. Confúcio, o fundador dessa filosofia, acreditava que cada indivíduo tinha um papel a desempenhar na sociedade e que a harmonia social dependia do cumprimento desses papéis. É uma filosofia que valoriza a tradição e a ordem, né? Mas e o resto do mundo? O que acontecia enquanto a China se unificava e o confucionismo se espalhava? Bem, enquanto a China se consolidava como um império, no Ocidente, Roma emergia como uma potência militar e política. Roma, a cidade eterna. Lembro de ter estudado sobre os gladiadores, o Coliseu, os imperadores romanos. Mas quem eram os rivais de Roma? Roma teve diversos rivais ao longo de sua história. Um deles foi o Império Parta, que dominava a região da Pérsia. Império Parta. Nunca tinha ouvido falar. Me conta mais sobre eles. Os partas eram guerreiros habilidosos, famosos por sua cavalaria e por sua tática militar chamada disparo parta. Disparo Parta. Que nome curioso. Como funcionava essa tática? Os arqueiros partas, montados em cavalos velozes, fingiam recuar diante do inimigo. Enquanto isso,
disparavam flechas para trás, acertando os inimigos que os perseguiam. Que estratégia inteligente. E essa tática funcionava contra os romanos. Sim, os partas infligiram diversas derrotas aos romanos e conseguiram impedir a expansão romana para o leste. Nossa, devem ter sido batalhas épicas. Mas me fale de outro rival de Roma, Cartago. Lembro vagamente de ter estudado sobre as guerras púnicas. As Guerras Púnicas foram 3 guerras brutais entre Roma e Cartago pelo controle do mar Mediterrâneo. Cartago, uma cidade-estado fenícia localizada no norte da África, era uma potência comercial e militar que rivalizava com Roma. E quem venceu essas guerras? No fim, Roma prevaleceu. Na Terceira Guerra Púnica, em 146 A.C., Roma destruiu Cartago completamente, arrasando a cidade e vendendo seus habitantes como escravos. Que fim trágico. Mas a vitória romana marcou o início de um período de domínio romano no Mediterrâneo, né? Exatamente. Roma se tornou a principal potência do mundo antigo, controlando um vasto território que se estendia da Península Ibérica ao Oriente Médio. Enquanto Roma dominava o Ocidente, o que acontecia no Oriente Médio? No século VII d.C., o Oriente Médio seria palco do surgimento de uma nova religião, o Islã. O Islã é uma das maiores religiões do mundo. Mas como tudo começou? Maomé, um comerciante árabe da cidade de Meca, recebeu a revelação de Deus, Alá, e começou a pregar a crença em um único Deus e a submissão à sua vontade. E seus ensinamentos se espalharam rapidamente? Sim, em poucas décadas, o Islã se espalhou por toda a Península Arábica e após a morte de Maomé, seus seguidores, os muçulmanos, expandiram seu domínio por um vasto território que ia da Península Ibérica ao norte da Índia. E essa expansão islâmica teve um impacto cultural e científico significativo, né? Sem dúvida. Os muçulmanos preservaram o conhecimento clássico grego e romano, traduzindo obras de filosofia, matemática e medicina para o árabe. Fizeram avanços importantes na astronomia, matemática, medicina e arquitetura. E a influência islâmica na cultura ocidental é enorme, da arquitetura culinária, passando pela música e pela literatura. Mas agora, que tal a gente voltar para a Europa e ver o que estava acontecendo por lá enquanto o Islã se expandia? Na Europa, após a queda do Império Romano, a gente tem um período da Idade Média, um período de grandes transformações sociais, políticas e culturais. E o que marcou esse período? A Idade Média foi um período de grande instabilidade política, com invasões bárbaras, guerras e epidemias. O sistema feudal se consolidou como a principal forma de organização social e política. Sistema feudal. Lembro vagamente de ter estudado sobre isso. Me explica como funcionava esse sistema. O feudalismo era um sistema baseado na posse da terra e na lealdade entre senhores e vassalos. Os senhores feudais, nobres e membros da igreja concediam terras aos seus vassalos, em troca de proteção militar e serviços. E como era a vida das pessoas nesse sistema? A maioria da população era composta por camponeses, que trabalhavam nas terras dos senhores feudais e pagavam impostos em troca de proteção. A vida era dura, com poucas oportunidades de ascensão social. Nossa, que sistema desigual. E esse sistema durou por quanto tempo? O feudalismo dominou a Europa por séculos. Mas a partir do século XIX as coisas começaram a mudar. O comércio começou a reaquecer, as cidades cresceram e uma nova classe social, burguesia, começou a surgir. A burguesia, os comerciantes e artesãos que viviam nas cidades, né? Exatamente. A ascensão da burguesia e o renascimento urbano enfraqueceram o sistema feudal e abriram caminho para novas ideias e transformações. E essas transformações culminaram na Renascença, né? Aquele período de efervescência artística, cultural e intelectual que marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Exatamente. A Renascença, que começou na Itália no século d'Aquerço, foi um período de grande criatividade artística, científica e intelectual. Lembro de ter estudado sobre Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, verdadeiros gênios. É verdade. A arte renascentista buscou inspiração nos modelos clássicos greco-romanos, mas também inovou em diversos aspectos, como a técnica da perspectiva e o uso da luz e sombra. E a Renascença não se limitou à arte, né? Foi um movimento cultural amplo que influenciou a ciência, a literatura, a filosofia. Com certeza. A invenção da imprensa por Gutenberg no século XV foi um marco da Renascença, permitindo a difusão do conhecimento de forma mais rápida e acessível. E essa difusão do conhecimento abriu caminho para novas descobertas, né? Sem dúvida. A Renascença foi um período de grande efervescência intelectual, com novas ideias sobre o homem, o mundo e o universo. E essas novas ideias levariam a grandes transformações nos séculos seguintes. E a gente vai explorar essas transformações na próxima parte do nosso mergulho. Fique ligado. Preparados para mais uma volta ao mundo da história. Na última parte, a gente explorou as origens da civilização, né? Mas agora, vamos focar em eventos e figuras que mudaram o rumo da humanidade. É tipo, dá um zoom nos momentos mais épicos e polêmicos. Adoro. Por onde a gente começa? Grécia. Roma.
Que tal a Grécia Antiga, berço da democracia, da filosofia, Atenas, Esparta, nomes que ecoam até hoje? Sim, Sócrates, Platão, Aristóteles. Uhum. Grandes mentes. Mas me fala, como era a vida na Grécia Antiga? Só filosofia e debates. Ah, não só. Os gregos eram feras em política, arte, guerra e viviam num caldeirão de cidades-estado, cada uma com suas leis, costumes, brigando entre si. Tipo, mini países competindo o tempo todo. Tinha até aqueles Jogos Olímpicos, né? Esporte e realidade. Exato. E no meio disso tudo, guerras épicas contra os persas, um império gigante que queria dominar a Grécia, batalhas lendárias tipo maratona. Ah, maratona. A corrida que inspirou a maratona moderna. Um soldado correu 42 quilômetros para anunciar a vitória grega, né? Bom, pra isso, né? Histórias incríveis. E por falar em império, tem que catar Roma. Começou como uma cidadezinha e dominou o mundo. Roma. Gladiadores, Coliseu, imperadores, um legado que a gente vê até hoje, né? Na arquitetura, no direito. Com certeza. Engenharia romana era de outro nível. Aquedutos, estradas, edifícios grandiosos. E o direito romano. Base para muitos sistemas jurídicos modernos. Impressionante. E os imperadores romanos? Figuras lendárias, né? Tipo Júlio César. Um gênio militar e político que expandiu o império, mas acabou assassinado no Senado. A história de César é um clássico, né? Ascensão, glória, traições. E depois, seu sobrinho neto, Otávio Augusto, inaugurou a Pax Romana, um período de paz e prosperidade. Vaca romana. Era tipo um respiro no meio de tanta guerra e conquista. E foi nesse período que o cristianismo se espalhou, né? Isso, uma religião que pregava amor ao próximo e humildade, se expandindo num império poderoso e militarista como Roma. É um contraste interessante, né? Total. E por falar em religiões que se espalharam, que tal a gente ir para o Oriente Médio entender o surgimento do Islã? Bora. Século VII, Maomé, um comerciante árabe, recebe a revelação de Deus, Alá, e começa a pregar a crença em um único Deus e a submissão à sua vontade. Seus ensinamentos se espalharam rapidamente, dando origem ao Islã. E em poucas décadas, o Islã se espalhou por uma área enorme, né? Da Península Ibérica ao norte da Índia. É verdade. O Império Islâmico floresceu, promovendo intercâmbio cultural e científico incrível. Enquanto a Europa vivia a Idade Média, o mundo islâmico preservava o conhecimento grego e romano, fazendo avanços em matemática, astronomia, medicina. Incrível. E a gente sente essa influência até hoje, né? Da arquitetura culinária, passando pela ciência, mas e a Europa medieval, que rolava por lá. Bom, na Europa, a gente tinha o feudalismo dominando a cena. Reis, nobres, cavaleiros, servos. Uma estrutura social rígida, baseada na posse da terra e na lealdade. E nesse contexto, rolavam as cruzadas, né? Expedições militares para a Terra Santa, motivadas pela fé. Ou por outros interesses. As cruzadas duraram séculos e envolveram milhares de pessoas. Imagina os desafios da época. Atravessar continentes a pé ou a cavalo, enfrentar perigos, doenças. Tudo por uma causa, seja ela religiosa ou política. A fé movia montanhas. Literalmente. Mas me fala, além dos conflitos, as cruzadas tiveram algum impacto positivo? Ah, com certeza. Intensificaram o contato entre o Oriente e o Ocidente, estimularam o comércio e as viagens, e diretamente contribuíram para o fim do feudalismo e o renascimento urbano na Europa. Renascimento urbano, cidades crescendo, comércio florescendo, e aí a gente chega na Renascença, né? Um período de explosão artística, cultural e intelectual. Exatamente. A Renascença começou na Itália no século do Carso e marcou uma mudança profunda na mentalidade europeia. Humanismo, estudo dos clássicos, busca pelo conhecimento. Leonardo da Vinci, Michelangelo. Gênios que revolucionaram a arte, a ciência, a forma como vemos o mundo. E a Renascença abriu caminho para as grandes navegações. Portugal e Espanha buscando novas rotas comerciais, explorando novos continentes. E essas explorações mudaram o rumo da história, né? Colombo chegando à América, Vasco da Gama às Índias, mas também inaugurando um período de colonialismo e exploração. Um lado obscuro da história. A conquista da América pelos europeus, por exemplo, teve um impacto devastador das populações indígenas. E no século XVI, a Europa foi palco de outro evento que dividiu a cristandade, a Reforma Protestante. Lutero, desafiando a Igreja Católica, defendendo a salvação pela fé. As ideias do Lutero se espalharam como fogo em palha seca, né? Dando origem a novas igrejas cristãs, como o luteranismo e o calvinismo. E essa divisão gerou conflitos religiosos que duraram décadas. E a Reforma também influenciou a política, né? Com o surgimento de novos estados nacionais como a Inglaterra e a Holanda, que se libertaram do domínio da Igreja Católica. E por falar em novos rumos, que tal a gente voltar para a Inglaterra no século XVII? Lá rolou a Revolução Gloriosa, um marco na história da democracia parlamentar. Revolução Gloriosa. Me fala mais sobre isso. Foi um conflito que culminou na limitação do poder do rei e na ascensão do parlamento, um passo fundamental para a democracia parlamentar inglesa, um modelo que inspiraria outros países. Interessante. Enquanto a Inglaterra caminhava para a democracia, o que rolava no resto da Europa? Num continente, a monarquia absoluta ainda reinava.
Luís XIV, o rei Sol da França, era o símbolo máximo do poder centralizado. Mas as ideias iluministas, que pregavam a razão, a liberdade e os direitos individuais, já estavam borbulhando. Iluminismo. Lembro dos livros de história. Locke, Montesquieu, Rousseau, defendendo a separação de poderes, a liberdade de expressão. E essas ideias não ficaram só nos livros, né? Elas inspiraram revoluções. A Revolução Americana, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Um marco na história. E no meio de tudo isso, a Revolução Industrial transformando o mundo. A invenção de máquinas, a produção em massa, o crescimento das cidades, mas também a exploração do trabalho, a desigualdade social. A história é cheia de contrastes. Progresso e desafios lado a lado. E esses desafios sociais deram origem a novos movimentos, como o socialismo, que buscava melhores condições de vida para os trabalhadores. Verdade. O século XIX foi um caldeirão de ideias e movimentos sociais. E enquanto a Europa fervilhava, a gente tinha a expansão imperialista europeia, né? A conquista de territórios na África e na Ásia. A África dominada pelas potências europeias no final do século XIX, com consequências devastadoras. Exploração econômica, violência, racismo. E a colonização da Ásia também deixou marcas profundas, né? A Índia sob domínio britânico por séculos. Um legado de desigualdade que ainda hoje é sentido em muitas partes do mundo. E no meio disso tudo, a gente tem a Primeira Guerra Mundial, um conflito global que abalou as estruturas da Europa. Milhões de mortos, impérios ruindo, novas ideologias surgindo, um divisor de águas na história do século XX. E as consequências da Primeira Guerra, como a crise econômica e a instabilidade política, acabaram abrindo caminho para a ascensão de regimes totalitários, como o nazismo e o fascismo. E a Segunda Guerra Mundial, ainda mais devastadora. O horror do Holocausto. Um período sombrio da história. Mas a Segunda Guerra também marcou a derrota do nazismo e do fascismo e a ascensão do ZUE e da URSS como superpotências, dando início à Guerra Fria. E a Guerra Fria moldou as relações internacionais por décadas, com a polarização ideológica entre capitalismo e comunismo. E nesse contexto, os movimentos de independência na África e na Ásia ganharam força, né? Sim, o fim do colonialismo, a busca por um desenvolvimento independente. E o século XX também foi marcado por avanços tecnológicos incríveis, como o computador, a internet. Tecnologias que transformaram o mundo. E com o fim da Guerra Fria, a gente entra num novo período. Globalização, novos desafios. Terrorismo, mudanças climáticas, desigualdade social, desafios que exigem soluções globais, cooperação entre os países. A história continua sendo escrita, né? É. Cada evento, cada decisão molda o mundo em que vivemos. E aí, pessoal? Depois dessa volta ao mundo pela história da humanidade, que tal a gente voltar para casa e mergulhar na história do Brasil? Bora lá! A história do Brasil é rica, complexa, cheia de altos e baixos. E a gente vai tentar desvendar alguns dos seus mistérios nesse mergulho. A gente sempre ouve falar do Brasil colônia, do Império, da República, mas tem muita história para contar, né? Com certeza. Vamos começar lá no início, em 1500, com a chegada dos portugueses ao Brasil. Imagina só. Uma terra vasta, com uma natureza exuberante, habitada por diversos povos indígenas, e de repente, chegam os portugueses com sua cultura, sua língua, sua religião. É um choque cultural, né? Um encontro de mundos que vai moldar a história do Brasil. Exatamente. E a partir desse encontro começa a colonização portuguesa com seus ciclos econômicos. Primeiro, o pau-brasil que atraiu os exploradores portugueses. O pau-brasil era uma riqueza natural que os indígenas já usavam, né? E os portugueses viram ali uma oportunidade de comércio. Isso. Depois veio a cana-de-açúcar, que exigia grandes extensões de terra e muita mão de obra. E aí começa um dos capítulos mais tristes da nossa história, a escravidão. Milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil, para trabalhar nos canaviais em condições desumanas. É uma ferida aberta na nossa história, cujas cicatrizes a gente sente até hoje. A escravidão deixou um legado de desigualdade racial e social que ainda lutamos para superar. E a gente não pode esquecer da resistência dos africanos escravizados, né? Das fugas, das revoltas, da luta pela liberdade. Verdade. A história da escravidão no Brasil também é uma história de resistência, de luta por dignidade e justiça. E essa luta pela liberdade culminou na abolição da escravidão em 1888, né? Um passo importante, mais tardio, que não resolveu todos os problemas. Com certeza. A abolição da escravidão não veio acompanhada de políticas públicas de inclusão social, o que deixou os escravos à margem da sociedade, sem terra, sem trabalho, sem direitos. Os desafios continuaram. Mas e a independência do Brasil? Como foi esse processo? A independência do Brasil em 1822 foi um processo relativamente pacífico, liderado por Dom Pedro Todo, príncipe regente. Dom Pedro Todo, aquele que deu o grito do Ipiranga, independência ou morte. Isso. Mas a independência não significou uma ruptura completa com Portugal. O Brasil se tornou um império, com Dom Pedro Vãos como imperador. E o que mudou com a independência? Bom, o Brasil passou até a autonomia política, mas a estrutura social e econômica não mudou muito.
A elite agrária continuava no poder e a escravidão continuava sendo a base da economia. E o Brasil Império durou até 1889, né, quando foi proclamada a República. Isso, a proclamação da República foi um golpe militar que derrubou a monarquia e instaurou um novo regime político. E quais foram as motivações para esse golpe? Foram diversos fatores, como a insatisfação da elite militar com o governo imperial, o crescimento do movimento republicano e a crise econômica que o país atravessava. E a República trouxe mudanças significativas para o Brasil. A República trouxe algumas mudanças, como a separação entre a Igreja e Estado, a federalização do país e a criação de novos símbolos nacionais. Mas a estrutura social e econômica continuou muito desigual, com a elite agrária ainda controlando o poder. E essa desigualdade social gerou muitos conflitos ao longo da história do Brasil, né? Com certeza. Tivemos revoltas populares, movimentos sociais e ditaduras que reprimiram a oposição e limitaram as liberdades individuais. A história do Brasil é marcada por momentos de avanço e retrocesso. Mas também é uma história de luta por justiça social, de resistência à opressão, de busca por uma sociedade mais justa e igualitária. E essa luta continua até hoje, né? Sim, a gente tem muitos desafios pela frente. A desigualdade social, a crise ambiental, a polarização política, mas também temos muita gente engajada em construir um futuro melhor para o Brasil. E é importante a gente conhecer a nossa história para entender os desafios do presente e construir um futuro mais justo e sustentável. Com certeza. A história nos ensina que a mudança é possível, que a luta por um mundo melhor vale a pena e que cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa jornada. É isso aí. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra o nosso mergulho na história. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem. E lembrem-se, a história não se repete, mas rima. Preste atenção nos ecos do passado. Aprenda com os erros e inspire-se nos acertos para construir um futuro melhor. Valeu, pessoal. Até a próxima.